nesta semana você continua conosco no 4º programa da série especial sobre o FLI Araxá, o grande festival literário que aconteceu na cidade de Araxá em novembro de 2012. Entre diversos convidados, na última noite do evento, o festival recebeu os escritores Léo Cunha e o angolano José Eduardo Agualusa para falarem sobre romance, realidade e ficção. Esse é um dos temas, acho que mais quentes, mais interessantes na literatura, né? E é uma coisa que eu acho que é um dos diferenciais da literatura. Léo Cunha é escritor, tradutor e cronista. Já publicou mais de 50 livros infantis e juvenis, além de 5 livros de crônicas e diversas traduções. É também doutor em cinema. A mentira e a brincadeira têm muitas semelhanças, né? A invenção, a mentira, a brincadeira. O Mário Quintana dizia que a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Essa frase é linda, né? José Eduardo Agualusa nasceu em Angola, mas ao longo da vida estabeleceu fortes ligações com Portugal e Brasil. Hoje divide seu tempo entre esses 3 países. Seus livros já foram traduzidos para mais de 20 idiomas. Além de livros e crônicas, também já escreveu várias peças de teatro. Um escritor é sempre um inventor de mundos. Até porque realmente o nosso olhar é sempre o nosso olhar, né? É sempre subjetivo. O Brasil que você vê, não é? Araxá que você vê, não é exatamente a mesma Araxá que outra pessoa aqui vê. São sempre... Cada realidade é distinta consoante os olhos de quem a vê, não é? E no programa de hoje, você é nosso convidado especial para refletir sobre romance, realidade e ficção. Bem, gente, eu queria pedir, para começar, que o Léo contasse um pouquinho, brevemente, da sua história, Léo. É uma alegria muito grande para Minas Gerais ter um rapaz como Léo Cunha. Bom, a minha trajetória começou na verdade, na minha adolescência, assim, final da infância, início da adolescência, minha mãe era professora e fundou uma livraria de livros infantis e juvenis em Belo Horizonte, para a qual eu ia diariamente, né? Eu morava longe, eu morava na Pampulha, pegava um ônibus, ia lá para o bairro de Lourdes todos os dias e li tudo que existia no mercado de literatura infantil e juvenil, que, claro, não é tanto quanto existe hoje, mas já era bastante coisa. E eu li tudo mesmo, li, reli, e me encantei com aquele universo. Já na faculdade, alguns anos depois, faculdade de jornalismo, eu paralelamente comecei a escrever uns contos, umas esquetes de teatro, né, uns poemas e tal. Eu comecei a mostrar, participar de concursos, e tudo acabou dando certo, né? Eu ganhei vários prêmios e consegui contato em várias editoras e comecei minha carreira. Em 91, lancei um conto na revista Recreio, que é uma revista infantil, e em 93 lancei meu primeiro livro e não parei mais, né? Já lancei mais de 50 livros, sou também tradutor, já traduzi aí uns 30 livros, a maioria também infantis e juvenis. E, enfim, né, eu tenho livros em muitos, talvez até por ter lido muitas coisas diferentes na livraria lá da minha mãe, ter conhecido esse universo tão rico da literatura infantil. Meus livros são também bastante variados. Tem poesia, tem crônica, tem teatro, tem conto, tem novela. O romance mesmo ainda não cheguei lá. Duas coisas me movem. De um lado, essa questão do passado, da memória, da saudade. Do outro lado, a questão do humor, do riso. Aliás, na minha opinião, o humor é algo sensacional. Para o escritor, o humor pode ser um mundo em si só. O pessoal de Araxá é realmente afortunado. Esse Teoria Geral do Esquecimento, da editora Foz, acontece, né, Agualusa? Eu acho que é o lançamento mundial, né? Acabou de chegar da editora. Eu vou com a Agualusa para São Paulo na terça-feira, no Sesc São Paulo, fazer o lançamento lá. Mas vocês estão tendo o privilégio de ter o lançamento mundial aqui. Olha que interessante. Uma sorte para nós, uma alegria para nós. Boa noite, Agualusa. Boa noite. É uma alegria para mim estar aqui. Eu nunca tinha estado antes, espero voltar. E para mim é sempre uma emoção muito grande estar neste tipo de eventos. Acho que o Brasil, com a multiplicação deste tipo de eventos literários,
está a dar um grande salto em frente. E, ainda por cima, com o Léo, descobrimos há pouco que somos primos, pelo lado Cunha, porque eu também sou Cunha, né? Eu sou Alves da Cunha. E eu tenho uma grande admiração por escritores que escrevem para crianças. Eu próprio tento escrever para crianças, acho que é uma responsabilidade enorme. Então é isso. Muito obrigado por estar aqui, por me terem convidado. Obrigado. Zé Eduardo, vamos, antes de entrar no tema que eu provoquei com vocês, eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Depois a gente fala do livro. Então, esse livro é vamos dizer, a personagem central, que é uma mulher que se fecha no seu apartamento. Ela vai para Angola, é uma portuguesa que vai para Angola, pouco antes da independência, e vai acompanhando a irmã, que casou com um angolano, e a guerra começa. Um dia a irmã e o cunhado saem de casa para ir a uma festa e nunca mais regressam. E ela fica tão aterrorizada com todos os eventos, com a guerra, com tudo, que constrói uma parede separando o apartamento dela do resto do prédio, portanto, do resto da cidade, do resto do mundo, e vai ficar ali vivendo como uma náufraga numa ilha deserta durante 30 anos. Eu não sei exatamente como esta personagem me surgiu, muitas vezes me surgem em sonhos, mas não, realmente esta não sei. Lembro sim que em determinada altura, já há bastante tempo, há alguns anos, um diretor de cinema português que vive em Angola foi ter comigo propondo que eu fizesse um roteiro para ele, e eu contei-lhe esta história desta mulher emparedada. Ele ficou fascinado com a história e me contratou para escrever o roteiro. Eu escrevi o roteiro. O filme nunca chegou a ser feito. Então, depois de ter escrito O Milagrário Pessoal, aquela personagem voltou, não é? Na verdade, nunca me tinha abandonado. Acho que eu sempre, volta e meia, pensava nela, não é? Me colocava no papel dela. É o que o escritor sempre faz, não é? Este jogo de tentar ser o outro. E também por isso o livro não me foi muito difícil de escrever, porque eu vivi tantos anos com aquela mulher dentro de mim, crescendo dentro de mim, me tentando colocar no lugar dela, acordando e pensando o que é que eu faria se estivesse nessa situação, como é que eu sobreviveria, etc. Que depois, quando comecei a escrever o livro, foi muito rápido. Na realidade, eu acho que é uma história que pode acontecer em qualquer lado, né? Para mim, o romance é um romance sobre o medo do outro, né? Sobre xenofobia, sobre esse terror do outro, até que ela, no caso, ela descobre, como eu acho que todos acabamos por descobrir, que o outro é sempre uma outra representação de nós mesmos, não é? E que aquele tempo todo que ela passou aterrorizada foi um disparate completo, porque bastaria ela ter pedido ajuda de alguém e teria sido socorrida. Então, para mim, o livro é isso. O livro é um livro sobre a solidão e sobre o medo do outro. O mais difícil sempre, ao se começar a escrever um livro, é encontrar esse tom certo. Como é que eu vou contar essa história? Às vezes, você fica ali por semanas, por meses, antes de encontrar esse tom. Quando você encontra isso, tudo flui e o livro vai. Eu tenho um outro livro que é O Vendedor de Passados, que é exatamente isso. É a história de um homem que fabrica passados para os novos ricos em Angola. Ele diz, ele tem um cartão de visitas que diz: ofereça aos seus filhos um passado melhor. E neste segundo bloco do programa Sempre um Papo, especial Fli Araxá, continuamos o bate-papo com os escritores Léo Cunha e José Eduardo Agualusa sobre romance, realidade e ficção. Como é que a gente consegue lidar com essa? Como é que você consegue lidar com essa linha tênue entre ficção, realidade e mentira que o romance acaba nos levando? Esse é um dos temas, acho que mais quentes, mais interessantes na literatura, né? E é uma coisa que eu acho que é um dos diferenciais da literatura, por exemplo, com relação ao cinema, né? Se você vai assistir um filme, por exemplo, que está Nelson Mandela sendo representado por Morgan Freeman, então, desde ali do início, você já sabe que aquilo não é o Nelson Mandela, é o Morgan Freeman representando, né? É uma representação daquilo ali. E às vezes, na literatura,
aquele personagem que você está lendo, você não tem certeza se ele é verdadeiro ou se ele é uma representação, se está na cabeça de alguém. Eu estou dizendo isso por causa de um livro do Agualusa que eu li agora há pouco, chamado As Mulheres do Meu Pai, que é um livro maravilhoso e que tem isso, né? Um livro que conta duas viagens paralelas e tem personagens. Os personagens de uma viagem são personagens de um autor da outra viagem. Só que esse personagem do autor e a mulher que está viajando com ele, a gente não sabe exatamente se eles são verdadeiros, se é o Agualusa, se é um personagem fictício, se é a Karen que viaja com ele, se ela é uma mulher verdadeira ou se ela é fictícia. E tem momentos em que essa Karen fala: eu fiz um filme com o Sérgio Rezende. Eu falo: eu sei que o Sérgio Rezende é um cineasta verdadeiro. E aí eu li o livro o tempo todo com uma vontade de ir no Google para ver se aquelas pessoas existiam ou se eram. E eu fiquei resistindo. Não vou ir no Google. Não vou ir no Google. Eu quero ler até o final, imaginando. E aí, quando acabou, que eu fui olhar e percebi que parte daquilo ali era realmente verdade e outra parte era personagens mesmo ficcionais. Então, isso é um grande barato um dos grandes baratos da literatura, né? Às vezes a gente escreve o que realmente aconteceu, mas na maioria das vezes a gente escreve o que poderia ter acontecido, o que quase aconteceu. Isso também é uma maneira de driblar a realidade, e isso é o mais interessante de um romance. Bem, eu acho que desde o início comecei a escrever fascinado com esse jogo entre a mentira, né, e a ficção e a realidade. Acho que estou aqui nesta mesa mais pelo lado da mentira, né? Isso sempre me fascinou muito. Talvez de todos os livros, isto pode dizer também que é um grande elogio para um escritor quando os leitores acreditam nos nossos personagens, né? No fundo, há um pacto ali as pessoas fingem, enquanto leem um livro, fingem acreditar naquilo que estão a ler. E quando realmente começam a acreditar, quando são capazes de chorar, né, pelo drama de um personagem, e eu acho que isso acontece na grande literatura, né? A gente se comove mais, às vezes, com a morte de um personagem fictício do que com a morte de um personagem real, né? E quando isso acontece, é realmente um elogio para um escritor. O caso mais louco foi o caso de um outro livro, Estação das Chuvas, que é a história de uma poetisa angolana que atravessa todo o período de luta pela independência de Angola. Depois de eu publicar o livro, eu recebi um telefonema de um editor dizendo: olha, eu li o livro, gostei, fiquei muito interessado em publicar a poesia completa dela, porque no livro eu publico alguma poesia. Na verdade, eu tinha muito mais poesia. E também de publicar a entrevista com ela, porque há uma entrevista, supostamente, do narrador com ela. E eu fiquei tão perturbado, eu podia ter dito, hoje me arrependo de não ter dito: eu dou-te a poesia, né? Porque eu tinha essa poesia. Mas eu fiquei tão perturbado que disse: não, mas eu inventei a personagem, não existe. Eu disse: não, era um editor de Cabo Verde. Disse: não, porque aqui em Cabo Verde várias pessoas conheceram a Lídia do Carmo Ferreira e estudaram com ela em Lisboa. E depois disto acontecer, esta situação foi-se multiplicando. Em eventos como este havia gente que aparecia trazendo fotografias da Lídia, mostrando a Lídia. E aí, finalmente, um dia, eu estava apresentando um livro de um outro escritor angolano, que é um homem ligado à política, e tinha imensa gente, né? Estava muita gente, e eu um pouco atordoado com aquela gente toda, e de repente há uma senhora que avança para mim e me entrega um cartão de visitas, e eu leio, a personagem chama-se Carmo Ferreira, Lídia do Carmo Ferreira, e eu leio o nome assim rápido, Carmo Ferreira, e eu tomei um susto e disse: a minha personagem me alcançou, me encontrou, né? E finalmente não era, mas era alguém chamado também Carmo Ferreira. Então ela dizia: vim saber quem é isto, quem é esta pessoa que tem que ser da minha família, né? Então isso para um escritor realmente é o maior dos elogios, é as pessoas acreditarem nos seus personagens, né? Eu fui jornalista durante muito tempo e para mim, por muitas vezes, foi difícil. O escritor começa onde o jornalista acaba e a tentação é sempre perguntar: e se? E ao fazer isso, você já está começando a criar a ficção. Uma outra questão também dentro desse campo da mentira e da verdade é que mesmo quando a gente escreve, por exemplo, um livro de memórias, um livro
de reminiscências, falando do nosso passado. Mesmo esse passado é um passado que não é totalmente real, é um passado que é filtrado pela memória, pelos lapsos de memória. Né? A gente fala muito a memória me traiu, né? Ou a memória me distraiu. Né? Acontece isso, né? A gente é distraído pela memória, a gente é traído pela memória. E, às vezes, a gente mesmo deixa a memória dar uma viajada mesmo. Né? Até mesmo um autor como o Graciliano Ramos, né? Que é muito mais reconhecido por uma literatura mais realista, testemunhal, e etc. E tal. Ele pega um romance dele como Infância, que não é um livro de memórias, tal, mas até ali você pode ver que não é uma infância 100% real. Tanto que o primeiro capítulo do livro, não sei quem lembra do livro, o primeiro capítulo chama Nuvens. E é um nuvens no sentido metafórico. Já vou falar que essas lembranças são meio vagas, não são tão precisas assim. Né? Isso, por exemplo, a primeira lembrança que ele conta que teve é de um certo vaso, mas é uma lembrança já meio quase adolescente. Assim, a gente fica... Será que ele não poderia ter aquela primeira lembrança? É uma primeira lembrança dele, personagem, não dele mesmo. Né? Eu acho isso muito interessante. Até no Graciliano, que, né, não era um cara da fantasia. O único livro de fantasia desvairado do Graciliano Ramos é A Terra dos Meninos Pelados, que eu consigo pensar assim. Né? E mesmo ele tem essa coisa da memória, a memória filtrada. Né? Acho que esse é um assunto também bastante interessante. Não, sem dúvida, eu concordo inteiramente. Todos nós fabricamos o tempo todo memórias, não é? E vamos acreditando nelas. E muitas vezes ficamos perplexos quando depois alguém nos mostra que era impossível que a gente tivesse lembrado daquilo, porque naquela época ainda não existia, por exemplo. Não? Isso acontece o tempo todo. Esse livro é também sobre isso, é um livro sobre construção de memórias, não é? E construção de identidades, não é? Fabricação de identidades. Eu tenho um outro livro que é O Vendedor de Passados, que é exatamente isso, é a história de um homem que fabrica passados para os novos ricos em Angola. Ele diz... ele tem um cartão de visitas que diz: ofereça aos seus filhos um passado melhor. E a tese dele é essa: eles já têm o futuro assegurado porque são muito ricos, mas falta-lhes um bom passado. E então ele fabrica-lhes esse passado. E entre na altura há um homem que aparece, um estrangeiro que aparece pedindo um passado novo, um passado angolano. Ele hesita um pouco, acaba por concordar e fabrica esse passado. E de repente aquele passado fabricado, as coisas que ele pensara ter inventado começam realmente a acontecer. E depois o resto não conto, vocês terão que comprar o livro. O Vendedor de Passados. O Vendedor de Passados. E este livro é muito próximo desse por isso também, porque é a história de personagens que fazem isso através de um exercício de esquecimento. Né? A personagem principal, que é esquecida, né? Que é abandonada, esquecida, e quer ser esquecida também. Não é? E um outro personagem que é o mercenário, que na altura se refugia no sul de Angola, entre um povo nómada de pastores de gado, e que também ele busca o esquecimento, e que finalmente acaba por mudar de identidade, mudar de raça, inclusive, e aí se salva, dessa maneira se resgata e se salva. Eu acredito que a gente está permanentemente se fabricando uma memória que não é inteiramente verdade, e fabricando com essa memória a nossa própria personalidade. Eu tenho uma história, posso contar uma história? Eu tenho, como todos os escritores, tenho uma biblioteca muito grande. E assim a joia da minha biblioteca é um livro de um grande escritor angolano, do Luandino Vieira, que é um cara que lutou pela independência de Angola, foi preso, e enquanto estava preso, foi publicado um livro dele, Luanda, que foi imediatamente proibido pelas autoridades portuguesas, e todos os livros foram apreendidos. Então, tem um polícia, da polícia política, da PIDE portuguesa, que tem a ideia de fazer uma edição falsa, com a indicação falsa, naturalmente, de ter sido feita em Belo Horizonte, aqui, né, para poder ter o livro à venda lá. Então ele faz essa edição completamente falsa, com a indicação de ter sido feita em Belo Horizonte, e vende o livro. O livro é vendido assim. Eu tenho esta edição, que é raríssima, né? Tenho um exemplar desta edição, com o autógrafo do Luandino Vieira. Aí um dia fui mostrar ao Luandino o livro, muito orgulhoso, né? Olha, tenho esse livro raríssimo.
Ele olhou para o autógrafo e disse, não, mas esta não é a minha assinatura. Então, o livro é completamente falso, né? Porque é um livro falso com autógrafo falso também. É a joia da minha coleção, é o meu livro mais raro. Ele disse, só não sou cego enquanto escrevo. Que é muito isso que eu sinto, né? Que eu acho que é isso a literatura. Nós não somos cegos enquanto escrevemos. Então, de vez em quando você consegue descobrir coisas que não deveria ser capaz, que você não sabe, que à partida não saberia, mas que surgem no livro. Então, acho que a literatura tem este lado um pouco inexplicável, um pouco mágico. Neste bloco do Sempre um Papo Especial Fli Araxá, os escritores Léo Cunha e José Eduardo Agualusa falam sobre a criação dos nomes de personagens e a responsabilidade do escrever. Eu queria conversar com vocês sobre essa coisa de criar nomes, né? O Juan Pablo Villa-Lobos, né, recentemente a gente conversou muito, a criação do nome dos personagens é sempre um desafio, né? O nome deles são personagens, são sempre nomes muito difíceis e meio difíceis de falar, né? O nome dos personagens. Como é que vocês fazem isso? Há personagens que já nascem com aquele nome, né? Inclusive há personagens que nascem a partir do nome. Você de repente acorda de manhã e tem aquele nome bailando na cabeça, né? Você não sabe explicar porquê. E a partir daquele nome se organiza, se vai organizando o personagem, né? Um personagem pode nascer a partir do nome, né? Então é muito difícil. No meu caso, os nomes dos personagens são muito, muito importantes, sempre. Mas, na maioria das vezes, eles já nascem com esse nome e a sua personalidade se vai organizando em função daquele nome. Eu também gosto muito da coisa do nome, né? Assim, pode ser pela sonoridade, dependendo da história, né? Pode ser pela sonoridade. Eventualmente, eu faço uma homenagem a alguém que eu acho que, né, que mereceria ele ser lembrado naquele livro. E agora, muitas vezes, é realmente dando uma pista de algum traço psicológico, ou mesmo físico, né, que tem. Eu tenho um livro que chama Na Marca do Pênalti, em que se passa numa cidade fictícia chamada Campos Gerais, embora exista Campos Gerais, né, mas é uma Campos Gerais fictícia onde tudo tem a ver com futebol. Então, a prova de português era com futebol, matemática, geografia, todas as questões tinham a ver com futebol, todas as praças eram cortadas à grama em formato de apito, bola, trave, tudo na cidade era em torno de futebol. E aí eu criei a turma, uma turminha lá que jogava futebol, e cada um deles tem um apelido por causa de alguma coisa de futebol. Por exemplo, um deles é o Pé de Ferro. O Pé de Ferro é um cara muito forte que jogava bola e trazia um ferro dentro do meião e o campo muito escuro, mal iluminado, e ele tacava o ferro na perna dos adversários e era o terror de todo mundo, até que um outro personagem humilha ele lá no futebol. Então, são nomes assim que eu acho que tem, às vezes, uma característica psicológica, às vezes, uma característica física, mas raramente é um nome gratuito. Assim. Eu também acho que a realidade nos traz muitos nomes, né? Eu presto muita atenção aos nomes das pessoas, porque você descobre, tem achados incríveis, né? Agora, assim, de repente, estou lembrando um cara que eu encontrei aqui no Brasil, já não sei exatamente onde, creio que foi num shopping, e ele tinha uma plaquinha com o nome dele, então ele se chamava Paulo Rato Melhorado. Rato Melhorado? Rato Melhorado. Eu achei o nome incrível e fui falar com ele, dizendo, bom, queria parabenizar você pela coragem também, né, de usar esse nome. Inclusive porque Paulo Rato Melhorado, o Rato Melhorado já é coelho, né? Você devia ser Paulo Coelho, né? E aí o cara disse, não, mas houve um erro aqui, não é Rato Melhorado, é Pato Melhorado. Pô, Pato Melhorado também já é ganso, ganso. né? Você devia ser Paulo Ganso. Quase um cisne, né? Nesse livro aqui tem uma crônica que chama Um Bom Nome, que é exatamente falando sobre a questão dos nomes e desses nomes curiosos. Que eu sou de uma família
que só tem nomes esdrúxulos, os nomes da família do meu pai. Meu pai chama Eunápio e é o nome mais bonito da família. Todos os irmãos têm inveja do nome dele. Por exemplo, o tio Almáquio fala, pô, quem me dera se eu me chamasse Eunápio. A tia Eusápia, tia Casturina Alice, tudo verdade. São os nomes dos meus tios. Né? É Eunápio, Almáquio, Eusápia, Casturina Alice, cada um pior que o outro. E dá uma crônica, e deu essa crônica. Né? Eu ia chamar João Quintiliano, juntando o nome dos meus dois avós. E eu cito nessa crônica também o nome, para mim, que é o melhor de todos, que é de um ex-aluno meu do curso de jornalismo, que o nome dele é Rule Anderson. Rule Anderson, se estiver assistindo aí, um abraço. O nome dele é uma história fantástica, que eu conto nessa crônica. As duas famílias brigadas e a gravidez seria a união das duas famílias. Então, quando nasceu o menino, vamos homenagear os avós. Né? Então, o avô paterno chamava Leandro, a avó materna chamava Sônia, Leandson. Mas é Rule Anderson, por quê? Porque minha mãe era fã do Julio Iglesias. E aí nasceu o Rule Anderson, um dos meus melhores alunos, que atualmente está fazendo doutorado lá em Belo Horizonte. E é maravilhosa essa história, eu tinha que contar, né? Existem personagens que teimam em aparecer. Alguns personagens que eram para ser só uma ponta, de repente tomam conta da história e viram o principal ou coadjuvante maior da história. Muitos escritores falam que o personagem tem vida própria, e isso é realidade, não é ficção. Há um lado mágico nisto de escrever, não é? Muitas vezes você não é de que está a criar um personagem a partir de alguém existente, é que você, sem saber como, você encontra aquele alguém, você descobre aquilo, não é? A mim me acontece muito, e falando com os escritores conheço muitas histórias assim. Assim, de repente lembro o meu primeiro romance, que é um romance sobre o século XIX, em Angola, e tem um personagem que eu não tinha visto nenhuma fotografia, nem nenhuma imagem dele, e já depois do livro ter sido publicado, encontrei uma imagem e era exatamente igual àquilo que eu tinha colocado no livro, que eu tinha imaginado. A propósito disso, há uma história muito bonita do Miyakoto, eu podia contar aqui, sobre um livro anterior a este, que está saindo agora, que aliás é um livro excelente. Nesse outro livro anterior, é a história de um homem que vai com os filhos para o interior de Moçambique. Ele diz aos filhos, o mundo acabou, vamos fundar um novo mundo. E se interna pelo mato dentro. E o Mia, já depois de ter escrito o livro, mas antes de publicar, foi fazer uma viagem como biólogo. E, em determinada altura, encontrou um homem pisteiro que era muito semelhante ao personagem dele, a um velho pisteiro, que segue pistas de animais. E aí, aquele homem, ele ficou muito impressionado e foi falar com ele. E o homem explicou que era cego. E, passado um pouco, o Mia encontrou o homem a tomar notas, a escrever qualquer coisa. Disse, então, mas você não era cego? Como é que você escreve? E ele disse uma frase extraordinária que o Mia já tinha escrito, que estava no livro. Ele disse, só não sou cego enquanto escrevo. Que é muito isso que eu sinto, né? Que eu acho que é isso a literatura. Nós não somos cegos enquanto escrevemos. Então, de vez em quando você consegue descobrir coisas que não deveria ser capaz, que você não sabe, que à partida não saberia, mas que surgem no livro. Então, acho que a literatura tem este lado um pouco inexplicável, um pouco mágico. Eu acredito no livro como um território de transformação. O livro é essencialmente pensamento, e pensamento é transformação. Eu realmente acredito que os livros são capazes de melhorar o mundo. Um reconhecimento. Acho que você e o Mia, um pouco antecedido, estão fazendo uma revolução nessa aproximação da cultura portuguesa e da brasileira, né? É uma honra para a gente você estar aqui nesse lugar, aqui em Araxá, mas também é o resultado de um trabalho, né, das editoras, um trabalho de pessoas que vêm aí há anos trabalhando esse conceito de cultura afro-brasileira. Queria que você falasse um pouquinho dessa aproximação. Sim, não, essa aproximação está acontecendo realmente, né, rapidamente, inclusive. De um lado, há uma aproximação política que foi feita, que é preciso reconhecer, que o Brasil começou finalmente a traçar uma política externa. É impressionante, é com um país com a dimensão do Brasil, um país que está condenado a liderar esse bloco da lusofonia, não pode não fazer isso.
e durante tanto tempo não teve sequer uma política externa, não foi capaz de desenhar uma política externa. O Brasil começou a fazer isso, começou a fazer essa aproximação. Há uma aproximação económica ao mesmo tempo, porque as empresas brasileiras estão, para o bem e para o mal, presentes em África. E há uma aproximação do outro lado também, não é? Você tem cada vez mais angolanos aqui, cada vez mais portugueses. Então, esse trânsito é muito intenso hoje. Depois, além do trânsito das pessoas, há um trânsito de pensamento através dos novos meios de comunicação, da internet. Então, eu acho que nunca, como hoje, houve tanto conhecimento e reconhecimento mútuo entre os nossos países, não é? E acho que, da parte do Brasil, também se sente isso. Começa-se a sentir uma curiosidade grande. Há muitos brasileiros hoje, eu sinto isso onde quer que vá, com essa curiosidade em relação à África. Quer dizer, o Brasil tem um conhecimento de uma África arcaica, mas não tem um conhecimento dessa África moderna, contemporânea, dessa África produtora de cultura, não é? De literatura. A África tem 4 prémios Nobel de literatura. E o Brasil finalmente começou a prestar atenção à África, e eu sinto que há esse interesse, não é? Na literatura, na música também começa a haver esse interesse. E creio que isso não vai parar mais, Até porque o Brasil, ao fazer esse conhecimento, está a fazer um conhecimento de si mesmo, não é? O Brasil está se reencontrando nessa África contemporânea e na vitalidade dessa África contemporânea. Então, acho importante para o Brasil mesmo esse reencontro. Acho que é muito importante para o Brasil fazer esse reencontro. É sem dúvida, porque se cai em preconceitos, a ideologia fica dividida, né? Fica compartilhada com o que, no fundo, os dois países sofreram, né? Há um aprofundamento nos sofrimentos, nas formas de conhecimento mútuo também, né? E onde você está identificando a aproximação na literatura mesmo? Com quais autores você está se identificando no Brasil? Eu acho que ainda, da parte da literatura brasileira, há uma coisa interessante acontecendo agora, da parte, sobretudo, de escritores mais jovens, que é escritores que estão saindo do Brasil, não necessariamente para a África realmente ainda não aconteceu, mas estão saindo do Brasil, ou seja, você vê cada vez mais escritores brasileiros escrevendo sobre realidades que não o Brasil. Acho que isso é um sinal de maturidade. Aconteceu também, está acontecendo em Portugal com os escritores mais jovens. Ou seja, você tem escritores como a Tatiana Salem-Levy, que foi escrever sobre a Turquia, de onde os avós dela são originários. Você tem o Bernardo Carvalho, que escreveu sobre a Mongólia, sobre a Rússia, sobre o Japão. Então, você tem escritores que estão saindo do seu território para tentar encontrar-se. No fundo, também encontrar-se a si mesmo, porque quando a Tatiana vai fazer esse percurso, é uma tentativa de autoconhecimento. E falta fazer isso em relação à África. Isso eu acho que falta. Quer dizer, não há escritores... Há um caso, o Alberto Mussa, um pouco, né? Que é muito interessado em tudo quanto é... E eu acho, quando você pensa nisto, por exemplo, é uma coisa que sempre me perturba. O autor de maior sucesso no Brasil, o autor de grande sucesso internacional, o bom autor, é o Jorge Amado, né? Que construiu todo o seu universo baseado na cultura afro-brasileira, né? Nesse riquíssimo universo, nesse universo fascinante que é essa cultura brasileira de matriz africana. Então, para mim, é muito estranho como é que não há mais brasileiros trabalhando essa herança. Quer dizer, aparentemente, o Jorge Amado ficou ali sozinho. Não houve outros autores trabalhando essa herança. Mas no campo em que eu trabalho mais frequentemente, que é a literatura infanto-juvenil, esse movimento já é bem mais comum. A gente tem, por exemplo, o Rogério Andrade Barbosa, que já fez, com certeza, mais de 10, talvez 20 livros, falando da África, das lendas, da realidade africana. Não sei se você conhece Rogério Andrade Barbosa. Pode procurar, que ele inclusive viaja muito para a África, ele participa de alguma ONG, vira e mexe ele está lá na África. E esse movimento é muito importante na literatura para crianças, né? Porque você começa aí, nesse público que são as crianças. Então tem o Rogério, principalmente, tem o Celso Sisto, que tem, inclusive, acabou o doutorado dele também sobre a literatura afro-brasileira, alguma coisa desse tipo, ou a presença dos mitos e afro-brasileiros na literatura infantil. Então, tem alguma coisa acontecendo, sim, vale a pena procurar. Eu tenho a certeza que vai acontecer mais ainda. Na música também, né? A música está começando também. O Martim da Vila tem um trabalho tão O Martinho tem, a Jussara Silveira publicou esse ano um CD só com canções angolanas.
Então começa a ter, quer dizer, você começa a ter colaboração de músicos brasileiros com músicos angolanos. É um movimento que está a nascer, mas eu acho que vai ser imparável. Acho que vai, 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 vai,